Olá, namastê! Eu me chamo Juliana Fiuza, também conhecida como Ju Yogini, e esse é o meu canal onde eu compartilho as minhas experiências, as minhas viagens e aquilo que eu aprendi na convivência com mestres. E hoje eu tô gravando esse vídeo para responder uma pergunta que várias pessoas já me fizeram, que é: como foi que eu vim parar no yoga? Como foi que eu cheguei até aqui? Bom, para explicar essa história, eu vou ter que voltar lá para quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, que foi a época onde os questionamentos a respeito da vida começaram a me incomodar. Eu comecei a me perguntar por que algumas pessoas eram ricas, por que outras pessoas eram pobres. Comecei a me perguntar por que o mundo não parecia justo. Por que alguns países eram explorados, por que existia violência, onde é que estava Deus, se Deus existia, quem era eu, o que eu estava fazendo aqui, qual era o sentido de toda essa vida. E com todos esses questionamentos, eu saía atrás de respostas. Procurei respostas em muitos lugares, procurei respostas em livros, perguntei para os meus professores, mas nenhuma das respostas que me davam parecia realmente acalmar o meu coração. E aí, tudo aquilo começou a me angustiar de uma forma tão grande que eu entrei em depressão. E sabe, foi uma época da minha vida bem difícil, na verdade. Foi uma época que eu pensava constantemente em suicídio. Sabe, eu tinha uns pensamentos bem tristes mesmo com relação à vida. Eu não queria viver, eu não achava que tinha qualquer sentido eu continuar na vida. Eu não achava que tinha sentido viver. Eu fui para terapia, fui para o psiquiatra, comecei a tomar medicamento. Depois de um tempo começou o meu problema com drogas, com álcool, com festas, com mentiras. Eu tinha uma vida totalmente desequilibrada. E eu comecei a fazer a faculdade de Direito, porque dentro de mim, depois de ter lido tanto, buscado respostas em tantos livros, eu tinha uma vontade muito grande de ajudar as pessoas. E como eu sempre gostei muito de escrever e de me comunicar, eu achei que fosse uma boa opção. E também porque, confesso, a minha família dizia para mim que era bom a gente escolher, era importante a gente escolher um bom curso, um desses cursos tradicionais, porque isso iria me dar estabilidade financeira na vida. Só que essas respostas, estabilidade financeira, isso não fazia muito sentido para mim, sabe? Mas eu acabei fazendo o que as pessoas achavam que era melhor para mim, porque na verdade eu nem sabia o que era melhor para mim de verdade. Então, lá fui eu. E eu lembro que quando eu estava na universidade, a minha mãe me deu um livro de presente. A minha mãe, vendo o quanto eu estava angustiada, o quanto eu não estava feliz, a minha mãe me deu um livro de presente chamado A Biografia de Mahatma Gandhi. E era um livro sobre a vida de Mahatma Gandhi. E Mahatma Gandhi era formado em Direito, ele era um advogado. E por incrível que pareça, Mahatma Gandhi, ele já tinha lido vários livros que eu também já tinha lido. Então eu criei uma conexão muito grande com Mahatma Gandhi. E a história de Mahatma Gandhi me conquistou. Uma pessoa que tinha conseguido a liberdade de um país, sem usar arma, de uma maneira não violenta, aquilo me conquistou, sabe? E mais ainda porque ele tinha se inspirado em livros que eu já tinha lido, como por exemplo o livro Desobediência Civil do Henri David Thoreau. Mas tinha os livros que o Mahatma Gandhi se inspirava que eu nunca tinha ouvido falar, que eram o Bhagavad Gita e as Upanishads. E eu, que sempre gostei muito de ler, fui na mesma hora, no Google, botei esses nomes no Google e achei esses livros na internet. Eu fiz o download do PDF e comecei a ler os livros. E eu lembro como se fosse hoje. A primeira frase que eu li da Upanishad foi assim: no coração de todas as coisas do universo habita Deus. Só Ele é realidade. Renunciando às vãs aparências, rejubilai-vos nele. E eu lembro perfeitamente que quando eu li essa frase, eu comecei a chorar. Porque naquela época eu tinha um questionamento muito grande a respeito da existência de Deus. E como eu também estudava um pouco de física quântica, para mim não parecia possível que Deus só existisse dentro dos seres, dentro das plantas, ou dentro dos animais, ou dentro de nós. Eu me perguntava, será que Deus também não está nas pedras? Será que as pedras também não são seres vivos? Porque de acordo com a explicação biológica,
as pedras não eram como se fossem seres vivos. Só que eu pensava, se a pedra é cheia de átomos, elétrons que se movimentam, como é que a pedra não pode estar viva? Então, quando eu li aquele trecho da Isha Upanishad, que dizia que no coração de todas as coisas habita Deus, eu me senti tocada profundamente. Eu senti que pela primeira vez um livro realmente falava comigo. E aí eu fui lendo e me encantando, ainda que eu não entendesse totalmente a profundidade daquele livro, o que aquele livro trazia. E aí depois eu li o Bhagavad Gita, que é a história de Krishna e de Arjuna. Isso eu deveria ter, assim, mais ou menos uns 21 anos. Eu já tinha passado por algumas experiências muito fortes, já tinha tomado ayahuasca. Então a minha espiritualidade, ela estava desabrochando. E por causa daquele livro de Gandhi, eu também comecei a procurar sobre meditação. E aí eu lembro de ter lido alguns livros sobre meditação, de ter lido O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, e eu comecei a meditar sozinha, me concentrando na minha respiração. E sabe, isso começou a transformar a minha vida. Porque eu comecei a ter umas experiências de sentir o meu corpo de formas que eu nunca tinha sentido antes. E aí a vida foi indo, a vida foi passando, eu estava fazendo direito, angustiada, sem saber direito o que eu queria, sofrendo muito ainda. E eu tinha estudado tudo aquilo, mas eu ainda não conhecia yoga como as posturas físicas, sabe? Olha que interessante, eu não sabia que yoga tinha postura física. Até que eu conheci um garoto lá de Fortaleza e eu me apaixonei por ele. E um dia eu vi ele de cabeça para baixo e eu perguntei para ele, o que é isso que tu tá fazendo? Ele falou, isso é yoga. Aí eu falei, ué, isso é yoga? E eu lembrava que yoga tinha essa palavra várias vezes no Bhagavad Gita. E aí eu pensei assim, nossa, mas como isso é yoga e aquilo é yoga? Eu não entendia. Até que eu fui para a minha primeira aula de yoga. E eu, sinceramente, amei aqueles alongamentos, amei a forma que eu me senti durante a aula e depois da aula também. Eu fiquei tão calma, tão serena, sabe? Até a minha voz, assim, estava mais tranquila. Bom, mas isso eu tinha mais ou menos uns 24 anos de idade, né? E aí muitas coisas aconteceram e eu lembro que assim que eu estava me formando em Direito, eu tive mais uma experiência com a ayahuasca. E nessa experiência, eu vi a minha morte. E isso foi muito forte para mim, sabe? Ver a minha morte fez eu perceber o quanto o nosso tempo é precioso. Naquela época eu trabalhava no escritório. E eu não estava feliz. Eu lembro que eu vivia contando as horas para sair de lá. E depois daquela experiência com a ayahuasca, que foi tão forte para mim, eu percebi que eu precisava viver o que eu tinha para viver, que eu precisava viver os meus dons, que eu precisava usar os meus dons para o amor. E eu sinto que eu tenho esse dom de me comunicar, de escrever, de me expressar. E lá no escritório eu não sentia que eu realmente estava vivendo o meu dom da maneira que ele poderia ser vivido. E aí eu saí do escritório, a minha família ficou meio maluca com isso, sabe? E agora, o que é que tu vai fazer da tua vida? Como é que vai ser? Como tu vai se sustentar? E eu lembro que eu fui trabalhar numa loja no centro da cidade, né? Eu morava em Teresina, uma loja no centro da cidade, uma Chili Beans, e foi super importante para mim também, porque eu entrei em contato com outras realidades, com outras pessoas, sabe? Eu fui para Brasília, fiz um curso de mediação de conflitos, só que eu não estava preparada, sabe, para ser mediadora de conflitos. Eu definitivamente não estava preparada para isso. Eu não tinha nem como mediar o meu próprio conflito interno naquela época. Até que eu vi na minha cidade abrir um curso de formação para instrutores de yoga. E aí eu resolvi fazer. E eu fiz o curso e o curso foi muito bom. Eu aprendi várias coisas que eu ainda não sabia e resolvi começar a dar aula de yoga. E eu lembro como se fosse hoje, no dia 21 de maio de 2015, com a ajuda da minha amiga Faine Pérez, eu dei a minha primeira aula gratuita de yoga. Um aulão no parque, que deu mais ou menos 40 pessoas, foi incrível, sabe? Foi incrível. Eu lembro que eu dava aula e meus olhos o tempo inteiro ficavam cheios de lágrimas. Foi um dos dias mais felizes da minha vida.
E depois disso eu comecei a dar várias aulas, comecei a me engajar ainda mais. E em outubro de 2015 eu abri a minha sala de yoga. Eu e a Faene abrimos uma sala de yoga. E foi exatamente nesse mês que eu também conheci o meu mestre, o meu professor de Vedanta, Jonas Mazetti, por causa de uma postagem na internet. Várias pessoas começaram a me marcar na postagem dele e eu acabei conhecendo ele. Foi com ele que eu fui para o meu primeiro retiro de yoga, um retiro de 15 dias que, sinceramente, mudou a minha vida. Mudou a minha forma de ver o yoga, mudou a minha forma de ver a tradição védica. E depois dali eu comecei a estudar sânscrito, comecei a estudar os mantras, me tornei uma estudante tradicional de Vedanta, que é hoje a base da minha vida. Então, a partir de tudo isso, foi que eu comecei a minha peregrinação, que eu comecei a sair e realmente me dedicar em busca do conhecimento, buscar conviver com os mestres, buscar conhecer os mestres. E aí eu fui para a Índia. E claro que depois eu vou ter a oportunidade de contar mais para vocês, eu vou fazer um vídeo contando como é que foi a minha primeira viagem para a Índia, que foi incrível. E eu também queria dizer para vocês que, assim, durante toda a minha vida, durante toda a minha infância, eu tive um contato muito grande com a natureza, sabe? Desde pequena, eu vou para a fazenda dos meus avós, sabe? Quando eu era bebê, eu fiquei meses na fazenda, tomando leite de cabra, sabe? E eu sempre tive essa conexão com a vida dessa forma. Sempre tive conexão e contato com as pessoas simples do campo. E isso tudo, talvez, tenha me deixado em tanto conflito quando eu fui para a cidade, quando eu estava morando numa cidade, quando eu tinha tantas cobranças por ter sucesso, por ter dinheiro, por seguir um determinado padrão de beleza. Eu sofri muito, sabe? Mas graças a Deus a vida é assim. Ela vai destruindo você, ela te coloca dentro de um furacão e ela também coloca ao redor de ti pessoas para te inspirar. Ela também coloca ao redor de ti coisas em que tu pode se agarrar, para que tu saia da situação de confusão que muitas vezes tu se encontra. Então, é mais ou menos assim que a minha história começou. Eu vou contar muito mais. Se você ainda não me segue aqui no canal, me segue, aperta aí, se inscreve no canal, que muita coisa maravilhosa vai vir. Um beijo bem grande para você, esse mar lindo aqui de Portugal, e até mais.